Correção do exercício da primeira semana do terceiro ano, ensino médio, do PET 1. Então, vamos lá. Atividade 1 fala o seguinte: o fosgênio COCl2 é um gás incolor tóxico asfixiante de cheiro penetrante. Esse gás utilizado como arma foi utilizado como arma na Primeira Guerra Mundial. Era produzido a partir da reação de monóxido de carbono, CO, e gás cloro. Qual a geometria de cada uma das moléculas, respectivamente? Antes de qualquer coisa, eu preciso de uma tabela periódica para saber onde que eles estão, em quais famílias, e quantas ligações que eles vão fazer e qual a quantidade de elétrons na última camada de valência. Lembrando, família 1A, 1 elétron, camada de valência, 2 elétrons, 3, 4, 5, 6 elétrons, 7 elétrons, 8 elétrons na camada de valência. Por que isso? Porque ele, de acordo com a quantidade de elétrons, ele vai perder ou ganhar elétrons. Igual o boro, ele tem 3 elétrons na última camada, na camada de valência. É mais fácil ele perder 3 ou ganhar 5, porque eles querem todos ficar com 8 elétrons, que é a regra do octeto. Todo elemento quer ter 8 elétrons na última camada de valência. Então, ele é mais fácil ele perder. Enquanto que o oxigênio tem 6 elétrons, ele é mais fácil, então, o quê? Ganhar 2 elétrons em vez de perder esses 6. Então, beleza. O exercício, ele me dá 3 moléculas. CO, Cl2, CO e Cl2. Nesse caso aqui, o carbono está na família 4, 4 elétrons, então ele faz 4 ligações. O oxigênio tem 2 ligações e o cloro vai precisar de 2 ligações, porque ele tem 6, e o cloro vai precisar de uma ligação, porque tem 7. Aquele que tem mais ligações fica no meio. Só que é o seguinte, ao redor dele vai ter 3 elementos: oxigênio, cloro e cloro. Então, o cloro faz só uma ligação. O oxigênio, ele não precisa de 2 ligações? Então, carbono com oxigênio, 2 ligações e uma ligação cada cloro. Ele faz um triângulo trigonal plano. O C, 4, oxigênio precisa de 2. Então, C dupla O. Ele é linear. E, consequentemente, o cloro também vai ser linear. Então, a resposta aqui é letra E. O exercício 2. Assinale a alternativa que associe corretamente a coluna do composto químico com a coluna de estrutura geométricas. Beleza. Então, deixa eu fazer alguns aqui rapidinho. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Então, o que acontece? Ele vai fazer ligação com 3 hidrogênios. Como ele tem 2 elétrons aqui desemparelhados, que não fazem ligação, ele faz com que as ligações dos hidrogênios desçam. Então, ele me forma uma geometria piramidal. Então, um é C. HF, hidrogênio, 1. E flúor, família 7A, 1. Uma ligação linear. 2 é A. O SO2 é o que acontece com a água, que o enxofre é da mesma família do oxigênio. Ele precisa de 2, mas ele tem elétrons sobrando. Então, ele me forma. Eu vou fazer 2 ligações com o oxigênio e uma ligação dativa com o outro. Ele me forma o angular. 3 é angular. Então, só sobrou que o 4 é tetraédrica. 4D. Então, a ordem vai ser 2A, 3B, 1C, 4D. Resolvido aqui. Selecione as alternativas onde há exatamente correspondência entre as moléculas e sua forma geométrica. A resposta final é a soma dos números das alternativas selecionadas. Nitrogênio, de um lado, ligado com mais 2, linear. Então, isso aqui está correto. O CO2, o carbono faz 4 ligações, mas ele tem 2 oxigênios de cada lado, linear. Correto. A água
Como o oxigênio, ele tem pares de elétrons sobrando ali em cima. Olha que H horroroso. Ele é angular. Fósforo. Fósforo tá na família 5. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Só que, o que acontece nele? O fósforo tem 5 elétrons na última camada de valência. E ele é um dos elementos que consegue estender. Então, a ligação dele é com 5. Aqui tá plano, trigonal. Não, ela é um pentagrama. Então, esse aqui tá errado. CCl4, carbono, faz 4 ligações com 4 CLs. Que é muito parecida também com essa aqui, que ela é tetraédrica, não tá certo. E a última, B. O B, 3 ligações. Com 3 flúor. Ela é trigonal plana. Então, piramidal, ela não é. Então, a resposta certa tá 16 mais 4, 20, 22, 23. Então, a soma dá 23. Com isso, exercício 4. 2 médicos foram até a cantina do hospital para tomar café. Para adoçar seu café, um deles utilizou um envelope de açúcar orgânico e o outro um envelope de adoçante dietético, dissolvendo completamente os conteúdos em suas respectivas bebidas. A tabela apresenta algumas informações dos envelopes desse adoçante. Sacarose, e no caso, o adoçante é dióxido de silício. A estrutura de Lewis para a molécula de dióxido de silício, substância utilizada como anti-umectante no adoçante dietético sucralose, é similar à estrutura de Lewis para a molécula de... Tá, então eu tenho que fazer primeiro a molécula do silício. O silício é da mesma família do carbono. Então, ele faz 4 ligações, enquanto que o oxigênio faz 2 ligações. Ele vai ficar no meio. Eu vou ter 2 ligações com o oxigênio e outras 2 ligações com outro oxigênio. Então, eu preciso de alguém muito similar a ele. Então, de todos os que eu tenho aqui, eu tenho carbono, que é similar. Eles estão na mesma família, então quer dizer que eles têm a mesma quantidade de elétrons na última valência. Então, com isso, eu já cancelo os enxofres. Agora, saber. O CO2, C, dupla O, dupla O. Então, no final das contas, o que acontece? A molécula de Lewis vai ter a mesma, vai ser o CO2, que é linear, e apresenta geometria molecular linear. E, por fim, o exercício 5, considerando a molécula de amônia. Deixa eu fazer a molécula da amônia. Como ela tem 2 pares, ela fica assim. Piramidal, lindamente piramidal. A geometria molecular corresponde a um tetraedro. Tá errado. Ela me forma uma pirâmide. O centro da pirâmide, formado pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio, é ocupado pelo par de elétrons livres. Não, ele tá aqui, ó. Ele não mexe. Ah, eu pulei a letra B. O átomo de... Nossa, eu juntei 2 coisas erradas. Desculpa. Agora, a questão 5, ele me fala o seguinte. Considere a molécula de amônia, assinale a alternativa correta. Então, tá. Amônia é NH3. Nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Ele me faz ângulos por causa desses 2 pares de elétrons. Então, ele me forma um desenho piramidal. Então, começa. A geometria molecular correspondente a um tetraédrico regular? Não. Acabei de mostrar que ele é piramidal. O átomo de nitrogênio
e 2 átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Para falar a verdade, ele vai ser equilátero embaixo. Então, são só os hidrogênios. Letra C. O centro da pirâmide formada pelos átomos, que é pelo átomo de hidrogênio e pelos átomos de hidrogênio, é ocupado pelo par de elétrons livres. Não, eles estão aqui quietinho, bonitinho, ninguém mexe. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero? Sim. Embaixo, eles têm a mesma distribuição. É como se fosse... Ai, desculpa a barulhada, gente. Isso aqui, ó. Ele me dá o mesmo, como se aqui fosse um nitrogênio e os 3 hidrogênios. E aqui em cima fosse um par de elétrons. Eu vou colocar como isso aqui, ó. Que aí ele joga a ligação para baixo. Porque ele fica aqui sem nada. Que é esses dois, um par de elétrons livres aqui. Então, embaixo ele tem um triângulo equilátero. Então, a resposta, a letra D, tá certa. E as arestas da pirâmide, formada pelos átomos de hidrogênio, corresponde a ligações iônicas. Errado. Porque todos os dois são ametais. Então, com isso, eles formam ligações covalentes. E assim, acabei de corrigir o exercício.